Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fecheis o coração. Ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Cantemos juntos, não fecheis o coração, ouvi vosso Deus, ouvi. Não fecheis o coração, não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Disse Jesus aos 12. No fundo, Jesus está dizendo aos 12: vocês têm uma fé microscópica, porque um grão de mostarda é uma semente muito pequena. E eram os 12. A primeira leitura também nos falava da questão da fé. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Infelizmente, eu noto que nós nos esquecemos muitas vezes de fazer esta oração que fizeram os apóstolos: aumenta a nossa fé. Muda tudo. Se a nossa fé crescer, o nosso modo de olhar para tudo
muda. E com frequência, eu, graças a Deus, dedico todas as semanas várias horas a atender de confissão, nas paróquias, no santuário. E, infelizmente, noto que poucas vezes as pessoas se confessam de falta de fé. Mas vejo que todos, começando por mim, muitas vezes nos falta fé. Nós não percebemos que na raiz de muitas das nossas quedas está uma falta de fé. Por exemplo, surge um problema, você se zanga, acaba perdendo a paciência, grita com o seu filho, com o seu marido. Se nós tivéssemos muita fé e olhássemos para aquele problema com os olhos de Deus, talvez a nossa reação fosse o contrário. Em vez de irritação, surgiria louvor e ação de graças. Os santos se alegravam com aquilo que a nós nos entristece. Se você olhar para a vida dos santos, você vê que eles louvavam a Deus com coisas que para nós seriam uma catástrofe. Faço outro exemplo. Uma vez São Francisco de Assis estava com mais um irmão, já não me recordo bem a cena, mas chegou a hora do almoço e eles só tinham um pequenino pedaço de pão seco para almoçar. E São Francisco começou rezando, fazendo a oração, né? Os cristãos rezam antes de comer. E começou louvando a Deus e bendizendo a Deus, né? E o outro irmão achou um pouco exagerado. Não tem caso para tanto. Não temos que comida, vamos passar fome. Você está louvando. E o pão ainda por cima, além de pequeno, está seco e duro. E o irmão Francisco disse: Deus preparou esta nossa refeição desde toda a eternidade. A fé muda o modo como nós olhamos para tudo o que acontece. Quem tem muita fé consegue ver sempre a mão de Deus por trás de todos os acontecimentos. Aumenta a nossa fé. Devíamos rezar frequentemente: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nesses dias eu tenho recordado como estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que exatamente a fé está sendo provada. A fé de muitos cristãos está sendo provada, por quê? Porque o mundo nos está desviando da palavra de Deus. Eu já dei alguns exemplos, como tantos irmãos nossos batizados, católicos, perderam a fé. E nós também somos filhos do nosso tempo, nós também estamos influenciados pelo mundo em que vivemos, pelas pessoas que conhecemos, pelos ambientes que frequentamos. Nós não somos imunes, a nossa fé também se ressente. E o que eu noto, que eu repito continuamente, é que eu vejo que esta confusão no mundo e também dentro da própria igreja vai crescendo. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, a confusão cresce. E por isso eu normalmente insisto muito para você conseguir
sobreviver nesses tempos de confusão, vocês têm que estar firme, como eu pregava hoje de manhã, firme na verdade. E a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. E por isso é importante estudar a palavra, é importante conhecer o catecismo. Por quê? Porque quando os seus amigos, os seus familiares, ou até o seu pároco, diga alguma coisa que é contrária, você vai ter que tomar uma decisão. E você tem que estar pronto até para o caso mais adverso. Se todo mundo for por a estrada larga, posso fazer exemplos, se vocês quiserem, né? Hoje, lá na minha paróquia, já todo mundo diz que o homossexualismo não tem problema, que os atos homossexuais não são pecado. Você tem que estar pronto para permanecer firme no limite contra tudo e contra todos. Penso que nunca será só um, mas que seremos uma minoria, para mim, é cada vez mais evidente. Que os católicos que vão permanecer firmes na palavra de Deus serão uma minoria, é, para mim, evidente. Provavelmente já somos uma minoria. Eu dei o exemplo da 70% dos católicos nos Estados Unidos que já não creem que Jesus está presente na Eucaristia. Significa que os outros 30% são uma minoria e são os que estão na verdade. Esses 30% são uma minoria, mas são os que permanecem firmes no que Jesus ensinou, no que a Igreja ensina desde os apóstolos até hoje. São os tempos, como eu dizia, da grande apostasia, da grande confusão. E Jesus falou desses tempos, em Lucas 18, quando o Filho do Homem vier, acaso achará fé sobre a terra? Por que Jesus fez essa pergunta? Exatamente para nos exortar à vigilância. E se você pegar os evangelhos de Mateus e de Lucas, sobretudo, todos os discursos de Jesus sobre os fins dos tempos, a ideia que Jesus mais insiste é esta importância de estar prontos, de estar vigilantes. As parábolas, né? As virgens prudentes e as virgens insensatas. Todas esperam o Senhor, mas umas são relaxadas e outras estão preparadas. E o Senhor vem quando menos se espera. Quem está preparado, entra para a festa. Quem não está, chega tarde. Então, infelizmente, como eu dizia, eu vejo que vivemos tempos de grande prova à nossa fé. E, na minha opinião, e também baseando-me em muitas mensagens da Virgem Maria, o céu nos diz que vai soprar apenas um pequeno resto fiel. Um pequeno resto fiel. E isto é uma verdade que já aconteceu mais vezes na história da salvação. Lá no Antigo Testamento, já aconteceram coisas semelhantes. Momentos na história do povo de Deus em que a maioria se afastou, se perverteu. Mas sobrou um pequeno resto fiel, que conservou firme a fé, apesar de todas as dificuldades. Muitas vezes com o sacrifício da própria vida. Leia os livros
trabalho de escola, ler os livros dos Macabeus. E veja o que aconteceu no tempo deles. No tempo de Judas Macabeu, dominava o mundo o Império Grego de Alexandre Magno. E muitos judeus começaram imitando os costumes dos pagãos na Terra Santa. Sobrou um pequeno resto, dizendo: não, nós vamos continuar a seguir a nossa religião. O Deus de Abraão, de Isaac e de Moisés, de Jacó. O único Deus verdadeiro. E eles tiveram que resistir, mas com muita dificuldade. Não foi fácil. Foi complicado. E hoje eu queria trazer para você uma pergunta forte, que é: será que você vai fazer parte desse pequeno resto que vai permanecer firme na fé? Eu vou com a graça de... Sem a graça de Deus, sou muito fraco. Eu quero permanecer firme na fé. Você quer permanecer firme na fé? Não vai ser fácil. Olhe, mais uma vez, eu uso muito sempre os mesmos exemplos. É a palavra, né? Pedro, Tiago e João. Pedro, na última ceia, na quinta-feira santa, dizia que seguiria Jesus até o fim do mundo, até a morte, se fosse necessário. Passado umas horas, no Horto das Oliveiras, prenderam Jesus e Pedro fugiu. E passado mais algumas horas, Pedro negou 3 vezes. E Pedro era uma pessoa má, era uma pessoa boa, amava Jesus, e apesar de tudo isso, ele caiu. Vai ser fácil permanecer firme na fé? Não vai ser fácil. Então essa era uma ideia que eu queria que você guardasse no seu coração. Não vai ser fácil para mim. Não vai ser fácil. Vamos ficar um pequeno resto fiel. Firmes na palavra de Deus, firmes no verdadeiro magistério da Igreja Católica. Catecismo.net. Padre, me dê alguns conselhos para que eu possa perseverar firme na fé até o fim. Que sugestões o Senhor me dá para que eu não traia Jesus, para que eu não volte as costas, para que eu não me deixe confundir neste mundo em que vivemos. E como eu dizia, a confusão não é só fora no mundo, mas hoje é dentro da igreja. Infelizmente. Então, eu penso que a segunda leitura nos pode ajudar. São Paulo escreveu a seu caríssimo colaborador Timóteo e lhe dá vários conselhos muito simples. Te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Aqui o verbo que sobressai é o verbo reavivar. Deus nos convida a reavivar em nós o dom de Deus. Um modo de reavivar o dom de Deus é, por exemplo, vindo no acampamento de cura e libertação. Você se sente reavivado? Eu também. É muito bom. Então, reavivar o dom de Deus. Precisamos destes momentos fortes.
É como uma espécie que nos carregam as baterias para voltar para a nossa missão lá no mundo. Enche os pulmões e vai, cheio de força. Reavivar. Eu tenho que ter cuidado, se eu quero permanecer fiel, eu tenho que programar na minha vida momentos de reavivamento. Retiros, encontros, eventos nos ajudam a reavivar. Estar com Jesus a sós. Isso também vale para os momentos de oração pessoal. Reavivar. É como um fogo. Se você tem um fogo lá em casa, você joga lenha no fogo, o fogo está crescendo. Você está dando vida àquele fogo. Mas se você parar de jogar lenha, o que acontece? Aquele fogo, pouco a pouco, se começa apagando. E isso é verdade na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. Temos que estar sempre jogando lenha, alimentando, reavivando a nossa relação com Deus. Adoração, Santa Missa, Rosário, meditação da Palavra de Deus, estudo do Catecismo. Muito importante. Depois, Paulo diz a Timóteo uma frase linda: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Bonito. Deus não nos deu um espírito de timidez. E infelizmente eu vejo que tantos cristãos são tão tímidos. Nos falta tanta coragem. Vamos lá fora, você vai no restaurante e já tem vergonha de rezar. Eu sempre faço a brincadeira de você joga o guardanapo no chão. Tudo bem? Todo mundo está olhando. Não podemos ser só católicos dentro da igreja. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de coragem. Temos que vencer os respeitos humanos. Padre, mas vão dizer que eu sou louco. E vão dizer que você é louco. E aí? Isso te incomoda? Diga para o seu irmão: meu irmão, acabou a cobardia. Deus te deu um espírito de fortaleza para você ser testemunha de Jesus no meio do mundo, em sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no shopping, no McDonald's. É isso aí. Sempre católico, sem exceção. É importante. E depois São Paulo continua na mesma ideia. Não te envergonhes, show vergonha, vá de retro, nunca mais. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. E continua. E agora vem uma frase também forte: sofre comigo pelo Evangelho. Comigo pelo Evangelho. É muito fácil ser católico na lua de mel.
Mas, tal como um casamento não é só lua de mel, ser católico também tem as suas cruzes. E diga aí para o seu irmão: meu irmão, você é católico? Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Me diga agora, sim ou não? Mas vai doer. Vai doer. Sofrer pelo Evangelho é sinal de amor a Jesus. Só sofre pelo Evangelho quem ama verdadeiramente Jesus. No fundo, se você olhar com atenção, só por aquilo que amamos muito, estamos disponíveis para sofrer. Aqui tem muitas mães que vieram por causa dos seus filhos e fizeram um sacrifício vieram de longe, não foi fácil. O amor leva a fazer grandes sacrifícios pelo amado. Por que que São Paulo estava preso? Por que que São Paulo sofreu tantas dificuldades? Porque o amor dele por Jesus era gigante. Quando eu ouço pessoas dizer: padre, não fui na missa, estava cansado, estava com um pouquinho resfriado, né? Então, se você não foi capaz de fazer um pequeno sacrifício por Jesus, isso mostra que o seu amor de Jesus, o seu amor a Jesus é bem pequeno, bem pequeno. E no final de semana seguinte, eu pergunto: e aí, você está bom? Estou ótimo, padre. Fui lá ver o jogo do Brasil na Copa do Mundo, lá na Europa. Gastei uma nota, mas valeu a pena. O amor é capaz de fazer grandes sacrifícios. Para ver o Brasil, lá não sei aonde, você faz um grande sacrifício. Mas pois para Jesus, os pequenos sacrifícios que Jesus pede lhe parecem grandes demais. Isso mostra que o nosso amor está bem lá embaixo. Então, um bom termômetro, se você quiser pode pôr lá no seu exame de consciência, é: como me estou sacrificando por Jesus e pelo Evangelho? Que sacrifícios fiz hoje por Jesus e pelo Evangelho? É uma boa pergunta. Se você não se sacrifica, é porque o seu amor é pequeno. Ainda é pequeno. E é bonito que São Paulo diz: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É difícil sofrer. É difícil sofrer. Para todos, para mim, Jesus no Jardim das Oliveiras: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não é fácil, não é fácil. Mas Paulo diz: fortificado pelo poder de Deus. É possível sofrer por Jesus e pelo Evangelho, se formos fortificados pela graça do Espírito Santo. Você, com as suas forças, não é capaz de grande coisa. Diga isso para o seu irmão: meu irmão, nunca se esqueça que você, pelas suas forças, não é capaz de grande coisa. O segredo dos santos é se apoiarem no poder de Deus. São Paulo:
quando sou fraco é que sou forte. Tudo posso naquele que me... Amém. E pronto. Então essas são as ideias centrais. Não sei como vai ser, Padre, me diga e agora o que vai acontecer. O que eu noto é que Nossa Senhora e os místicos contemporâneos têm insistido muito para tentar preparar a humanidade e a Igreja, você e eu. E o que eu noto é que Nossa Senhora insiste quase exclusivamente nesta preparação interior, espiritual. Nós às vezes pensamos, mas vem uma guerra, eu vou comprar comida, vou guardar vela benta. Isso ajuda? Talvez. Não é mal. O problema é ter o foco demasiado na preparação material. E esquecer o mais importante. O mais importante é estarmos nós preparados. Estarmos nós preparados. Quando chegarem os combates, e já chegaram, permanecermos firmes e nos ajudarmos uns aos outros, encorajando, animando. Eu acredito que vai haver muitas divisões nas famílias. Alguns vão permanecer firmes na palavra de Deus, outros vão se afastar. Vai ser doloroso. Também vamos ser muito atacados, os que permanecerem fiéis. E aí penso que há uma coisa muito importante que não devemos esquecer nunca, é cuidado para não deixar crescer em nossos corações nenhum mau sentimento por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam. Perdoar. Rezar por os meus inimigos, pelos inimigos da Igreja. Não pagar o mal com o mal. Jesus, não? Rezai pelos vossos inimigos. Muito importante. Vai ser difícil, porque quando alguém nos machuca, não é fácil. Não é fácil perseverar no amor e na paz. E como eu digo, sobretudo, às vezes dentro das famílias, ainda fica mais difícil. Será que você vai fazer parte desse pequeno resto fiel? Com a graça de Deus. Mais uma vez. Será que você vai fazer parte desse pequeno resto fiel? Com a graça de Deus. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.